A crise é de comunicação e eu vou te contar aqui por que eu cheguei a essa conclusão. Tem 3 fatores que eu entendi que são agravantes e que acho que a gente tem um caminho para melhorar. Vem comigo que a gente vai conversar sobre isso hoje. Oi, eu sou a Gibetim, comunicóloga apaixonada por pessoas, histórias e comunicação no geral. Eu acredito que boa parte dos nossos problemas a gente consiga resolver aprendendo como se comunicar melhor. E esses dias, estudando muito, executando muitas tarefas aqui com a equipe, com clientes, nos projetos no qual eu estou inserida, que são vários, eu comecei a perceber que tem alguns fatores que se repetem, independente de onde a gente está. Se está em casa, se está no trabalho, se está no dia a dia, com as pessoas em geral, num restaurante, numa loja, você pode prestar atenção que esses 3 fatores que nós vamos conversar aqui, eles são presentes em todo lugar onde a gente tem uma crise de comunicação acontecendo. E aí você vai me falar, Gi, que bobagem, não tem crise nenhuma de comunicação. Cara, presta atenção. Será que boa parte dos seus problemas não teriam sido resolvidos se você tivesse tido uma comunicação melhor com as pessoas à sua volta? Será que boa parte do resultado da sua empresa não seria alcançado se a sua equipe estivesse se comunicando melhor entre si e com os clientes? Comunicação, ela acontece o tempo todo em todas as frentes. E sim, a gente está vivendo uma grande crise. Tem muita coisa que está impactando na forma como a gente se comunica. E a gente está comunicando mal. Nunca antes a humanidade teve tanta ferramenta para se comunicar, tantos canais para se comunicar e nunca se comunicou tão mal. Eu vou te explicar por quê. Vamos lá. Eu cheguei à conclusão de 3 fatores que estão realmente complicando e agravando a crise comunicacional. E o primeiro deles é o comportamento das gerações. Nós estamos convivendo em 5 gerações do mercado de trabalho. 5. Se você entende pouco sobre as gerações, gostaria de saber mais, tem um conteúdo aqui no comecinho do canal, uma palestra, tem alguns materiais também no Insta, onde eu falo sobre essa questão das gerações. É uma questão que eu tenho estudado muito, porque cada geração se comunica e se comporta de formas diferentes. E isso está impactando muito. Então, quando a gente fala com 5 gerações diferentes, não dá para ter a mesma forma de falar com uma pessoa da geração X, com um baby boomer ou com uma geração Z. A gente tem valores e formas diferentes de se impactar, de se interessar pelas coisas. O que é valoroso para um não é tão valoroso para o outro. Então, aprender a se comunicar entre as gerações é muito importante. Aí você fala, bobagem, a gente fala com todo mundo ao mesmo tempo. Não é bobagem. Vamos fazer uma analogia simples para a gente entender. Se você vai para um tribunal, você vai se comunicar de uma forma com um juiz, com um advogado, não vai? Tem ali algumas regrinhas básicas de comunicação que você precisa seguir. Se você vai conversar com uma criança de 4 anos, você muda a sua forma de se comunicar. Você vai falar igual você fala com o juiz? Você vai falar igual você fala com a sua equipe? Não. E você vai tratar a sua equipe igual você trata uma criança de 4 anos de idade? Às vezes até seria melhor, mas não. A gente não faz isso. A gente assume regras e comportamentos de comunicação dependendo de onde a gente está. Pois bem, sendo assim, se você tem na sua equipe, na sua família, no seu dia a dia, pessoas de gerações diferentes, é importante que você aprenda a se comunicar com cada um de uma forma diferente. Eu vou te dar um exemplo na minha equipe aqui da TV AgroSelections. A gente tem aqui um estúdio, tem uma agência onde a gente trabalha com vários clientes e serviços. E eu tenho 1, 2, 3, 4 gerações diferentes lidando no meu dia a dia, o tempo todo. E se eu der der uma ordem, né, de trabalho, uma demanda de trabalho que eu vou passar para a equipe, se eu falar com cada um deles do mesmo jeito, eu passar de uma única forma essa ordem de trabalho, vai chegar para mim 5 coisas diferentes.
4, né? Porque eu tenho 4. Então, assim, a minha expectativa é uma, e aí de cada uma das gerações, o que eles vão receber e me entregar é completamente diferente. E por quê? Porque cada um tem uma forma de pensar, uma plástica cerebral moldada pelo comportamento do seu tempo. Tá? Então, geração Z está aí super conectado, nasceu falando no celular, nasceu usando computador móvel, desktop, e para eles muitas vezes é um bicho de 7 cabeças. Eles têm outra forma de se conectar, o que eles entendem, as referências, a forma deles de pensar, a forma das sinapses neurais foram constituídas seguindo um tipo de fluxo diferente da geração X, que tinha que buscar informação em outras formas, em biblioteca, em livros, nos mais velhos. Mais diferente ainda do baby boomer, que tinha que fazer e acontecer por si só. Então, a gente tem formas e valores diferentes. E aí as entregas que são valorosas para um não são as mesmas que são valorosas para os outros. Então é importante que a gente entenda que existe sim uma crise comunicacional entre as gerações. E vale que você que está recebendo esse conteúdo, agora você já entendeu isso, não tem como desver. Tomou consciência, a responsabilidade maior é sua. Se você tem consciência de que existe uma crise comunicacional entre as gerações, cabe a você aprender um pouquinho mais sobre isso e melhorar a sua forma de se comunicar com todos os outros, tá? Isso é muito importante. Se a gente tomou consciência, cabe a nós dar o nosso passo, né? A gente tem que fazer ser a mudança que a gente quer ver no mundo, sabe essa frase? Isso é bem real. Se eu faço isso diferente, se eu aprendo a me comunicar melhor com os demais, eu já começo a fazer essa mudança acontecer. Então, primeira crise comunicacional é realmente como é que a gente fala com as gerações. Segunda crise que eu entendi que está acontecendo o tempo todo, e na verdade, são duas coisas que eu coloquei que são interrelacionadas, que é o excesso de interrupção e a falta de foco. Mas é muito diferente uma coisa da outra. Não, nem é. A gente hoje tem uma falta de foco que é quase que uma epidemia da falta de foco. Pode reparar, as pouquíssimas pessoas que hoje conseguem abrir um livro e ler 20 páginas de um livro sem devagar, sem parar para pegar o celular e conferir o celular, conseguem manter uma leitura focada de 20 páginas, estou sendo muito exigente, talvez 10 páginas, ainda assim, 10 páginas de livro, você consegue? Eu que gosto muito de ler, em alguns dias onde a minha mente está mais agitada, tenho dificuldade. Hoje pela manhã mesmo foi um dia desses. Estou vindo de dias muito intensos, fiz até uns conteúdos disso, se você está me acompanhando no Instagram, você viu que eu falei algumas coisas desse tipo, vindo de dias muito, muito intensos, onde eu estou tendo que respirar muito e focar para manter a organização do meu dia, das minhas tarefas e a minha mente em paz. Mas ainda assim, você sofre um pouco com isso, então a mente está mais agitada. Hoje eu não consegui ler 10 páginas sem ser interrompida. Eu não consegui ser interrompida por quê? Pelas notificações do celular, que o celular deveria estar lá longe, e eu não fiz isso. Eu mantive o celular perto de mim, e a hora que chegou a notificação, fisgou meu cérebro, acabou o meu foco. Eu até voltei para o livro, mas eu não consegui mais ler 2 páginas seguidas, sem já voltar com a preocupação para o celular. Então, a falta de foco é um pouco, ou talvez seja muito, do excesso de interrupção que a gente criou. Tá? A gente deu um poder muito grande para as redes sociais e para o celular e para as pessoas de nos interromper aonde quer que a gente esteja. Né? Você está fazendo qualquer coisa e de repente chega a bendita notificação do celular, chega a notificação da rede social, chega a push notification, né, que eles falam que é dos aplicativos que você tem instalado, e isso te tira o foco. Ou você vai gastar o seu tempo livre e buscar dopamina para ficar um pouquinho mais feliz e fugir do tédio ou fugir daquele momento de estresse nas redes sociais. E aí o que você faz? Aqui, ó lá, scrollando, né? Passa um vídeo, passa outro, só o dedinho. Tá aqui
A síndrome do dedinho irritado aqui, só vai. Quando você vai aqui com esse dedinho que não para, você está fazendo o quê? Dizendo para o seu cérebro que está tudo bem eu não focar em nada e só seguir para o próximo. Você não tem tempo hábil de focar em nada. Você não consegue construir pensamentos complexos com aquilo que você está vendo. E aí você dá uma ordem para o seu cérebro que esse é o normal. Se esse é o normal, não focar em nada, eu passo a ter muita dificuldade quando eu preciso realmente de foco. Para escrever um texto, para fazer uma reunião, para fazer um atendimento de cliente, para conversar com as pessoas que realmente são importantes na sua vida. Você consegue ter uma conversa focada com seus filhos, com seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe, com a pessoa com quem você se relaciona? Será que você consegue ter uma conversa focada, sem devagar e ir procurar o celular e ver o que está acontecendo? Pois é, a gente criou uma armadilha muito grande para a gente, e é essa permissão para ser interrompido o tempo todo. E nas empresas isso também é muito importante, tá? Então, se você que está me acompanhando aqui está fazendo o seu autodesenvolvimento para levar isso para a sua equipe, está trabalhando na sua autoliderança para ser um líder melhor, para ser uma líder melhor para as pessoas que estão à sua volta, então eu quero te convidar a prestar atenção também se na comunicação do seu negócio, na comunicação da sua empresa, você já não permitiu a interrupção e a falta de foco como DNA e cultura do negócio. A gente, sem perceber, deixa isso acontecer. Quando a gente estabelece que está tudo bem atrapalhar uma reunião para falar algo que poderia muito bem esperar até depois da reunião, quando a gente estabelece que a gente vai mandar o WhatsApp a qualquer momento para a nossa equipe, quando a gente estabelece que não tem hora do dia, não, só estou tirando da minha cabeça aqui e estou mandando para você agora, não interessa se é meia-noite, 4 horas da manhã, você está construindo uma cultura de interrupção, né? E isso é muito ruim. A gente já tem estudos que mostram que nós passamos pelo menos um terço do nosso dia de trabalho voltando para as tarefas que a gente está cumprindo por conta das interrupções. O que é isso? Estou fazendo uma coisa aqui, fui interrompida, eu perco um terço do meu dia. Então, se a pessoa trabalha 8 horas, mais de 2 horas e meia do dia dela só gasta tentando voltar para o foco daquilo que ela estava fazendo antes. Olha como diminui muito a produtividade. O trabalho focado é muito importante, muito produtivo. Mas a gente perdeu esse hábito, muitas vezes nem conseguiu adquiri-lo, né? E a gente criou essa cultura da interrupção, a cultura da falta de foco. E esse excesso de interrupção e essa falta de foco epidêmica está prejudicando muito as nossas relações. E talvez seja uma questão de comunicação, sim, porque vale muito a gente colocar limites e falar com os outros, falar sobre a importância de manter um trabalho focado, falar sobre a importância de não interromper o colega de trabalho, de não interromper se não for realmente necessário. Falar sobre a importância de diminuir a ansiedade e colocar as coisas em blocos de ação, em blocos de atividade, blocos de tempo para responder o WhatsApp. Você imagina que maravilha se a gente consegue construir aqui um movimento onde falamos uns para os outros assim, tá tudo bem. Use o WhatsApp como você precisar, coloque todas as informações, mas eu mantenho todas as minhas notificações silenciadas e eu respondo a todos em 4 momentos do meu dia. E eu seleciono, então, blocos de respostas, onde eu vou responder em 4 momentos do meu dia. Aí você vai me falar, Gi, você tá doida, eu não posso. Minha equipe vai ter um colapso se eu levar 3 horas para responder. Talvez você tenha um outro problema aí de autonomia da sua equipe. E inclusive, se isso acontecer e passar a primeira semana, os primeiros 15 dias, a sua equipe não conseguir se adaptar, talvez você tenha que revisitar, então, a forma como você está trabalhando com a sua equipe. Não é possível que sua equipe não tenha condição de trabalhar 2 horas sem falar com você. Que tipo de construção você está fazendo que eles não têm autonomia para trabalhar 2 horas sem precisar da sua atenção plena? Então, repense isso, tá? Mas veja que está sempre, permeia sempre o campo da comunicação. A falta de foco, o excesso de interrupção
podem sim ser muito melhoradas se a gente melhorar a comunicação com os nossos pares, tá? E até a comunicação, a nossa comunicação. Será que a forma como a gente está respondendo essas mensagens também não vai melhorar isso? Se eu tenho uma forma de eu construir essas mensagens e preparar a minha equipe para que venham com mensagens mais assertivas, vamos acabar com aquele "Oi, tudo bem?" e que some, não fala mais nada, porque eu posso fazer uma interrupção só, ou eu posso fazer 5 da pessoa que me manda uma mensagem de "Oi, tudo bem?" e depois pergunta, "Você pode falar?" E aí ela some e volta dali mais 15 minutos. "Eu tô com um problema aqui." E volta dali mais 15 minutos. "Ah, você pode me ajudar com isso aqui?" Cara, já vai de uma vez. Deixa aquela informação e depois você consegue ir no seu momento, ir lá, resolver tudo de uma vez e devolver em uma única interrupção a resposta que a pessoa precisa ter. Mas sempre caminha pela comunicação. A solução sempre passa por comunicação, tá? Isso que eu quero te convidar, te provocar aqui a pensar sobre isso. A terceira, e aí eu sou até meio suspeita a falar, mas eu selecionei aqui uma coisa para falar para vocês que eu percebo que falta muito, tá? Que a gente precisa reaprender, que é a falta de gentileza e a questão do individualismo que a gente criou, tá? Então, vamos, de novo, tem 2 coisas em uma e eu vou explicar por que eu cheguei nisso. Será que a sua equipe não está faltando com gentileza uns com os outros e no trato com o seu cliente, inclusive? E você, será que você não está faltando com gentileza? E aí você vai falar, mas o que isso tem a ver com o individualismo? Quando a gente está focado demais em como a gente, no nosso umbigo, né? Em quem eu sou, o que eu quero, e muito focado nisso, e quando a gente esquece que nós somos e vivemos em comunidade, uma pessoa sozinha não vai muito longe, precisa dos outros, né? Nós precisamos uns dos outros, nós somos seres sociáveis e seres que vivem em comunidade, precisam da comunidade para evoluir. Quando a gente foca demais no nosso e a gente esquece do comum, né, do comum que eu falo da comunidade, a gente para de prestar atenção no que é realmente importante para a construção das relações. Então, eu sou direta e reta. Eu tenho até uma dificuldade com isso. Eu sou sincera demais. Eu falo o que eu penso. Não precisa. A gente não precisa de gentileza. Só preciso que resolva isso aqui agora. Já viu isso acontecer em algum momento? Só quero que resolva. Cara, será que esse é o melhor caminho? Já tem muitos estudos comprovando que a gentileza muda o design das suas relações, né? A gentileza é uma ferramenta crucial para melhorar a percepção do seu cliente sobre a sua empresa, mantém e fideliza um cliente ativo. A falta de gentileza, inclusive, pode fazer com que os seus funcionários adoeçam ou busquem outras empresas para trabalhar. Faça com que a falta de gentileza faça com que o seu cliente busque outros profissionais para atendê-lo. Eu tenho certeza que você já deixou de comprar alguma coisa em algum lugar porque você foi maltratado. E é óbvio que gentileza não é... A gente não está tratando isso que o único caminho, se você não for gentil, você está maltratando as pessoas. Não é sobre isso. Tem um meio termo, tá? Ser neutro, né? E muitas vezes a gente não consegue ser gentil mesmo, mas se a gente ficar no neutro já é um grande passo. Mas se a gente criar ferramentas para ser mais gentil, será que a gente não melhora toda a construção das nossas relações dentro e fora dos nossos negócios, dentro da gente e fora com as pessoas que estão à nossa volta? A gentileza, ela tem um poder muito grande de baixar a guarda, de facilitar vínculos, de criar cumplicidade, apoio, rede de apoio, né? Quando você pede com gentileza uma informação, tem mais abertura para que o outro te responda com gentileza também. A gentileza, muitas vezes, você não vai conseguir que uma pessoa grossa, de repente, seja gentil com você porque você está sendo gentil. Mas tem grande chance de você interromper o processo dela de grosseria. Tem grande chance de você interromper que ela fique ainda mais alterada contigo. Então, eu tenho ótimas experiências de como eu fui ganhando a confiança
e mudando a minha relação com pessoas que eram muito difíceis de convivência por conta da minha insistência numa comunicação gentil, tá? Então, quando eu falo que a crise é comunicacional e ninguém muda a minha cabeça sobre isso, é comunicacional, a gente está no meio, ou melhor, no início. Estamos no início de uma grande crise comunicacional que a gente vai vivenciar cada vez mais presente em todas as nossas relações, sejam pessoais ou de trabalho ou de negócios, e a gentileza é uma ferramenta incrível que pode mudar a sua forma de se comunicar, tá? Que pode mudar a construção das suas relações, que pode inclusive mudar o resultado dos seus negócios e diminuir o turnover, né, a saída de funcionários, porque é um ambiente onde se conversa com mais gentileza, onde você consegue transferir gentileza para a sua equipe e que eles possam transferir para os seus clientes. A gente trabalha melhor, de uma forma mais leve, sorrir e ser gentil muda a nossa fisiologia, melhora aí uma série de produção de hormônios, faz com que a gente passe pelo dia mais leve, com menos disparos de cortisol, com menos estresse gerado e construa um design de relação mais saudável para todos. Então, vamos tentar construir relações mais salutares, né, para todos nós e sair dessa crise, evitar uma crise dentro das nossas relações? É a proposta que eu tenho para ti. Eu não sei se fez sentido para você, para mim faz muito sentido, porque isso acontece o tempo todo. Eu percebo que muitas vezes eu não estou conseguindo me conectar com algumas pessoas por conta da diferença do comportamento de gerações, ou porque às vezes a gente está tentando construir uma relação, conectar, preparar algum trabalho, fazer algo, e o excesso de interrupção e a falta de foco é problemático, faz falta concentração, a gente não consegue se conectar com alguém. Tenta se conectar com alguém que está respondendo o WhatsApp e não está te ouvindo, porque não ouve, a pessoa ouve parte, o cérebro não trabalha em 2 lugares ao mesmo tempo. Tenta se conectar com alguém sendo menos gentil e mais grosseiro. Faz uma experiência. Fala, hoje eu vou ser grosseira com todo mundo. E vê o que acontece. E no dia seguinte fala, não, vou ser gentil com todo mundo. Eu tenho certeza, ou começa pela gentileza que você não vai nem querer fazer o teste da grosseria. Mas faz toda a diferença na construção e no design das nossas relações. Eu espero que tenha feito sentido para você isso, que tenha te trazido algum insight. E te convido a experimentar. Experimenta fazer um dia mais com atenção plena, com menos interrupções, tirando as notificações. Experimenta fazer um dia onde você tente conversar de forma diferente com as pessoas das gerações diferentes que estão à sua volta, né? E ser mais gentil, faz essa experiência, tenho certeza que você não vai perder nada. E depois você me conta como foi. Quero saber também se esse conteúdo te trouxe algum insight e se você tem sugestão de assuntos que você quer trazer para o dia. Você já tinha percebido que a crise que nós estamos vivendo em pleno 2024 é comunicacional? Eu acredito que sim. Deixa seu like aqui, é muito importante para mim saber se você está gostando desse conteúdo. Se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que podem fazer sentido e participar com você dessa revolução de comunicação que a gente está propondo. Deixa os comentários, quero conversar contigo, quero te ouvir e saber como eu e minha equipe podemos te ajudar a melhorar a comunicação do seu negócio, a sua, da sua família, da sua empresa, da sua equipe. Conte com a gente para isso também, tá bom? Mas quero saber mais de você. Primeira coisa que eu quero saber é quem é você e como que a gente pode se comunicar melhor. Vem comigo, eu sou a Gibetim, toda semana a gente está aqui com conteúdo para te fazer pensar que ter menos inputs e ter mais insights vai elevar a sua vida. Para que você pare de levar a vida e comece a elevá-la. Elevar seus pensamentos, elevar suas palavras, suas atitudes e mudar com muita gentileza todas as suas relações. Até a próxima semana. Obrigada.